Por que que um dia você resolveu fundar esse espaço aqui? Ô João, o início de tudo foi o meu próprio tratamento. Estou com 56 anos, mas quando eu tinha 10 anos eu experimentei droga. E eu, por ser criança, eu gostei do retorno que aquele efeito causou na minha mente. A adrenalina subiu, eu passei a ficar mais ativo, mais ágil, mais disposto. O tipo da droga que eu usei causou isso em mim, fez com que eu permanecesse nas drogas 13 anos, que é os 13 anos que eu vi eu numa ilusão, achando que tudo era bom, que tudo era perfeito, pensava que eu tinha descoberto a oitava maravilha, né? Emocionalmente falando. Nessa época a droga era muito pouco divulgada, muito pouco falada. Meu pai e minha mãe, só depois dos 15 anos é que eles acreditaram e vieram me indagar se eu estava realmente envolvido com drogas. Falei para eles que já estava usando há 5 anos. Até os 15 anos, ninguém nunca chamou minha atenção, ninguém pegou no meu pé. Eu já sabia quanto tempo uma droga ela ia ficar no efeito na minha cabeça. Então eu sabia a droga que eu ia usar. Eu ia ficar drogado 2 horas, 4 horas, 24 horas. Aproveitava os espaços que eu não ia estar com minha família. Que eu ia para um cinema, eu ia para uma festa. Aí começou a surgir os acampamentos. Então sempre uma opção para fugir de perto, para as pessoas não perceber que eu estava drogado. E isso foi me fazendo unir com quem usava droga como eu. Tudo era uma estratégia para a gente poder usar droga e sem que ninguém percebesse. E a gente ali falava que ia curtir, né? Só que dos 15 anos em diante, minha família tomou conhecimento da situação, que já eram dependentes, 5 anos de uso. Tive que falar para eles o tipo de drogas que eu já estava usando, maconha, eu usava xaropes, eu usava comprimidos, eu já tinha experimentado drogas inalantes, que eles falam que é de cheirar, já tinha cheirado cocaína, tiner, cola de sapateiro, coisas que você cheirando, aquilo te provoca uma reação, né? Eu já tinha experimentado cogumelo, um tipo de cogumelo que se colhe no pasto. Então, meu pai e minha mãe desesperou, porque como fazer? Não era reconhecido como doença. Quem usava era bandido, era marginal, e a polícia na época era prender, era bater, não combinava. Eu estar usando droga e estudando, parei de estudar. Minha vida, ela foi complicando. Eu fui aumentando gradativamente até chegar a usar 24 horas por dia. Às vezes eu tinha acabado de usar, se eu visse outra pessoa, tinha droga, eu queria usar mais e mais. Meu casamento, eu conheci a Elvira, eu tinha 15 anos, estava com 15 para 16 anos, era um menino, mas eu já estava usando droga há 5 anos. Ela que se interessou na época em a gente namorar, coisa de menino. Mas eu já era uma pessoa que eu era maldoso, porque 5 anos dentro da droga, eu não era como um menino normal, que não usava droga. Eu já andava pelas noitadas, eu já comprava maconha. A escola que eu estava aprendendo era muito pesada. Então eu falei com a Elvira que eu não queria namorar, que ela merecia arrumar um rapaz, um namorado melhor do que eu ia fumar maconha a vida inteira. Eu gostava de fumar maconha, eu não ia parar, mas ela disse que gostava de mim porque eu era sincero, que droga para ela não tinha importância. Era uma coisa que não era tão divulgada, não era conhecido como é hoje. Era do interior, eu acho que ela nem sabia o que eu estava falando com ela. E eu falei com ela que ela falasse com o pai e a mãe dela que eu era viciado, que eu era um maconheiro e se eles concordassem da gente namorar, a gente namoraria. A Elvira falou comigo que falou com os pais, para eles tudo bem. Então, para mim, eles nunca iam ter o direito de me cobrar de eu ser usuário de droga. Porque eu avisei para eles e que eu ia levar a vida assim. Eu caçava uma condição de ninguém nunca jogar na minha cara esse vício que eu tinha. Casei com ela, veio a Mônica, e quando a Mônica nasceu, esses anos passando, eu fui agravando cada vez mais na droga. Então, quando casado, aí a Elvira percebeu o que era a droga, porque ela passou a viver comigo, a gente morando no mesmo lugar. Então ela via que eu usava droga 24 horas por dia, ela ia arrumar uma gaveta, ela ia varrer a casa atrás do móvel, ela foi encontrando essas drogas.
E eu no início, drogado, eu não tinha condição financeira de manter um casamento, nem minha própria vida. Morei na casa do meu pai de favor e a Elvira começou a mostrar para meu pai e minha mãe essa condição minha de drogado. Eu dei um soco na cara dela, meu casamento acabou. Aí já estava com 20 anos. Dos 20 aos 23 anos eu vivi na rua. Aos 23 anos eu fui assaltar uma senhora e ela me falou que Deus me amava, falou de uma casa de recuperação em Maringá, no Paraná, para mim, que lá eu ia ter casa, comida, que lá Deus me ama, que... Então era coisa que aqui em Belo Horizonte eu não estava tendo, eu já era uma pessoa aqui em Belo Horizonte que eu não tinha amigos, já um pouco conhecido da polícia, então eu optei de ir embora para o Paraná, porque lá ninguém me conhecia, e eu pensava que lá eu não ia aprontar, eu já tinha ficado esperto, eu não ia aprontar lá igual eu aprontei aqui, das bobeiras que eu dei aqui. Mas meu pai foi muito taxativo comigo. Você quer viver essa vida? Então você vive ela longe de mim. Porque você tem o direito de viver a sua vida, eu tenho o direito de viver a minha vida com sua mãe e seus irmãos. E você não vai viver com a gente, porque nós não aceitamos. Então foi assim que eu fui parar numa casa de recuperação. Estava na rua, meu pai me tocou na casa dele, eu fiquei 3 anos na rua. Então eu tive a experiência de viver na rua, de pedir comida, de assaltar. Nesse período na casa de recuperação, eu cheguei lá, arrependi de ter ido, mas para voltar para trás não tinha jeito de voltar, eu não tinha dinheiro para voltar. Se eu voltasse, eu ia continuar nas ruas de Belo Horizonte, eu não tinha uma casa, eu não tinha um parente, eu não tinha uma porta para entrar. Então tudo isso contribuiu para que eu ficasse internado e aceitasse a norma, regulamento daquele lugar lá. Primeira coisa que eu não gostei, lá era crente. Eu, nessa época, drogado, eu não me envolvia com religião nenhuma. Eu me considerava católico, mas um cara que nunca fui à igreja. Eu ia numa igreja católica por causa de um casamento, de uma festa que ia acontecer. E lá eu tive que respeitar a doutrina lá, evangélica, as pregações, os regulamentos, normas, horários. Eu tive que submeter a tudo isso. E eu fiquei lá 5 anos. 5 anos me reeducou, me redisciplinou. Eu entrei lá com 23 anos, eu fiquei até 27, quase 28 anos. Deus fez eu pensar muito, Deus fez eu colocar na balança muitas atitudes minhas, muitas palavras minhas. Eu vi eu como um mau filho, reconheci. Eu vi eu como um mau marido, reconheci. Eu vi eu como um mau pai que seria. Então aconteceu essas coisas dentro da minha cabeça e através da palavra de Deus pregada, lida, estudada, Deus foi me transformando. No ano de 85, meu pai permitiu que eu saísse de lá, a pedido da minha mãe, que é minha mãe, a mãe é de um dependente químico, que é quem mais sofre. O pai sofre também, mas a mãe normalmente é a que mais desespera. E minha mãe, sem me ver, 5 anos, que eu fiquei internado 5 anos sem visita. Ninguém nunca foi lá me ver quem? Não merecia, não tinha plantado para tanto. Então, para quem ficou em Belo Horizonte, eu ter sumido, era como se eu tivesse morrido. Foi melhor. Então, eu voltei depois desse longo tratamento de 5 anos. Meu pai me falou, olha, você vai ficar na minha casa, se você usar droga eu te ponho na rua de novo. Mas eu já vim na proposta mesmo, e curado, graças a Deus, em nome de Jesus. Estou curado até hoje. Eu vim foi para honrar meu pai, eu vim foi para ser amigo do meu pai, da minha mãe, da minha família, porque a palavra de Deus diz que o que ele une, ninguém separa. Eu tinha uma mulher, eu tinha uma filha. Se o casamento era do Senhor, né, o Senhor restitui, me dá condição, me dá um emprego para que eu possa cuidar da minha mulher, para que eu possa cuidar dos meus filhos, né, que eu não preciso roubar, que eu não preciso usar droga, né, que a minha mulher ande na rua de cabeça erguida, que meus filhos me respeitem como pai. E quando eu voltei, os 6 primeiros meses, eu fiquei, bem dizer, dentro da casa do meu pai. Às vezes eles pediam para mim comprar alguma coisa no armazém, no açougue. Eu nem gostava de ir, porque eu tinha voltado para o bairro onde é que eu envolvi com droga, com a turma toda. Todo mundo me conhecia ali. Então eu ia lá em cima comprar, com certeza eu ia encontrar com um ex-amigo, entendeu? Iam me oferecer droga, eu ia ver gente usando. Eu vim mesmo na disposição, tomei raiva. Na realidade eu tomei ódio da droga, assim, não do drogado, porque eu era um drogado, mas preço que se paga por usar droga. Aí eu tive que esperar uma oportunidade de trabalho para mim, porque eu precisava trabalhar, eu precisava ter carteira assinada.
dentro de mim tinha um grito, eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha, eu quero ter um lar, eu quero ter família, né? Então demorou eu arrumar o primeiro emprego, carteira assinada, e eu acabei indo trabalhar no Banco Agrimisa, e eu fiquei no Banco Agrimisa 10 anos, o Banco Agrimisa quebrou, faliu, eu estava trabalhando no departamento de fundo de garantia do banco, eu estava ganhando 4 salários, eu pude propor para minha ex-mulher, que agora eu não era mais dependente químico, que agora eu era um bancário, que agora ela não precisava nem trabalhar, porque ela podia ter tempo para cuidar da nossa filha, e que eu gostava dela, amava ela, que eu amava a minha filha. O que Deus uniu, o diabo não separa. E ela acabou vendo, dentro desse período, que eu realmente mudei, que eu me virei um homem, uma nova criatura. Me converti, ela também posteriormente depois se converteu também. Então meu lar aí começou a servir ao Senhor, né? Através de mim e dela, a Mônica, a filha era pequena, mas já entendia as coisas, Deus nos deu o Robertinho, aí foi a bênção, nós vendo que Deus nos abençoou, restaurou o casamento, deu mais um filho, e aí quando o banco faliu, quebrou, eu me encontrei desempregado, com o casamento restituído e na condição de precisar trabalhar. Nessa ocasião, Deus fez eu encontrar com um amigo meu, um pastor, chama Paulo Canuto, do Rio de Janeiro. Foi quem me consagrou pelo chamado de Deus a pastor. Depois eu fiz seminários, mas a primeira consagração que eu tive, eu fui reconhecido como evangelista pela igreja e depois como pastor pela igreja. E esse pastor, ele foi um dos obreiros. Quando eu internei em Maringá, ele também passou por esse trabalho em Maringá. Só que agora eu encontro com ele dentro de Belo Horizonte, no bairro onde que meu pai morava, o bairro onde é que eu fui mais problema na minha vida, ele estava com uma igreja lá, a Missão Cristo, a Verdade que Liberta. Encontrando com ele, ele me perguntou e daí em diante eu passei a pertencer ao ministério dele. Eu, junto com ele e outros pastores, nós abrimos uma casa de recuperação que chamava Cerquivel. Centro de Recuperação Cristo, a Verdade que Liberta. E posteriormente nós abrimos a Abequivel. Eu não sei se até hoje funciona, mas o pastor Zé Rodrigues é que tomava conta. Foi quando eu me desliguei, há quase 9 anos atrás, e Deus me trouxe para este lugar aqui, 2003. Então Deus, usando o pastor Vicente Marinho, da Vassouras Purezita, um dia eu no escritório, buscando um aconselhamento com esse pastor, Deus tomou ele em línguas, ele botou a mão na minha cabeça e Deus falou comigo, é isso que eu estou te mandando ir para aquele lugar que eu já preparei para ti. E uma semana depois eu conheci essa chácara, aí comecei o trabalho aqui que chamava Associação Missionária Provida, Projeto de Libertação, Esperança e Vida. Depois do Provida, eu tive uma notificação que aqui esse nome era patenteado. Aí eu e a psicóloga daqui, a doutora Ondina Felipe de Souza, é uma tia, primeiro grau, nós conversando sobre o nome, aí veio Associação Missionária para Vidas, a MPV. Associação Missionária para a Vida, que é o que nós hoje somos registrado e patenteado. Para abrir aqui, ou abrir qualquer comunidade, eu precisei ter um grupo de pessoas que confiavam em mim, na minha cura, na minha libertação, no meu chamado, no meu ministério, pessoas que me emprestaram seus RGs, CPFs, formaram uma diretoria, fizeram uma assembleia, me elegeram presidente da então criada Associação Provida. Essas pessoas, a maioria ainda até hoje faz parte da diretoria. Eu vim 8 anos como presidente da instituição. Agora, conforme leis do governo, porque é uma entidade filantrópica, eu não poderia, depois de 2 mandatos, continuar presidente. Mas já tem 3 anos que meu filho, Roberto, com 20 anos, tem 3 anos que ele vem aqui, trabalha comigo, gosta, tem ministério, tem chamado, eu tenho visto. E eu não vi, através da diretoria, através de todo mundo, que se formou uma nova assembleia e nós elegemos o Roberto. Roberto hoje é o filho, é o presidente da instituição, mas eu, o pai, sou o que comando. Ele assina, eu oriento, mas a palavra final hoje, se for, eu tenho que calar, é do meu filho. Porque amanhã, espiritualmente, ele vai ser o Josué, ele vai ser o Caleb.
Tá no tempo, daqui uns anos, Deus sabe, meu descanso, então quem vai continuar? Então eu estou vendo que desde o início Deus já tem o projeto. Eu sou apenas, meu filho, nós somos apenas instrumentos que Deus, como tantas outras pessoas que faz parte dessa associação. O objetivo da Associação para Vidas o próprio nome, é ajudar vidas. Dependentes químicos, álcool e droga. Por sermos evangélicos, aqui dentro também é proibido o tabagismo, não fuma. Então, nosso trabalho é de reeducar, redisciplinar, na fé em Deus, sabermos que Deus pode trazer uma cura sobre uma doença tão grave, tão séria, como é a dependência química. É restaurar uma família, é trazer novamente o amor para o meio de uma família, é restituir novamente no meio da família a fé que Deus é bom, Deus é verdadeiro, é reeducar esse dependente químico na área do trabalho, na área da convivência com a comunidade, respeitar as autoridades, ter amor a Deus em primeiro lugar, porque sem Deus, nem eu, nem ninguém é nada. O papel, para mim, na minha formação, da comunidade terapêutica, dizendo num todo, mas falando daqui, porque é aqui que é o comando, é aqui que é o lugar que Deus, o espaçozinho que Deus deu pra gente. Então aqui dentro, a visão é tirar essa pessoa desse risco de vida que ela tá, risco de comprometer outras vidas, de nós reeducarmos, redisciplinarmos e tornar essa pessoa para o meio da sociedade uma pessoa assim como eu me tornei, uma pessoa útil, uma pessoa do bem, uma pessoa para ter estrutura, bagagem e todas as coisas necessárias para se tornar um cidadão de qualidade no meio da sociedade.